Ora, viva, seja bem-vindo ao Vidas com Alma, este programa que a Fundação São João de Deus faz com a televisão Canção Nova e que é transmitido também na rádio Canção Nova e que pode acompanhar todas as semanas com uma alma nova. Esta semana nós trazemos uma alma bem diferente, eu diria. É uma alma ativa, é a alma do Padre Władysław Milak. Eu estou a dizer bem, Padre Władysław? Perfeito. É que nós já vamos perceber, há aqui uma mescla muito gira de vida com o Padre Władysław. Porquê é alma ativa, Padre Władysław? Ativa, porque eu gosto muito do movimento também. Movimento. Então, um dos movimentos que eu gosto é andar pelas montanhas. Isso. Já desde pequeno, gostava muito também pelos campos, pela fazendinha que meu pai tinha com os animais, cavalos. Sempre fez parte da sua vida estar sempre ativo. Mas, exatamente. Não gostava muito de ficar sentado, até o sentado, estudando, tudo mais, me irritava um pouco, me irritava. Gostava de sair, fugir um pouco aí e dar as minhas voltas aí pelas estradas, pelos campos. Então, esse é o... Padre Władysław, algo me diz no seu nome que, não é português, pelo seu sotaque eu poderia ser brasileiro, mas se calhar não é. Pois é. Fale-nos da sua origem, se faz favor. Onde é que o encontramos no seu primeiro grito para a vida? Pois é. Quando nasce? Eu também sou do hemisfério sul, isso, mas somente de nascimento, porque toda a carga, diríamos, de sangue, de mentalidade também, eu herdei dos meus avós, que vieram justamente da Polônia, da Polônia, isso no século XIX, lá pelo 1892, os meus avós, uns bisavós aí, então emigraram da Polônia justamente para o Brasil, isso. E era chamada uma imigração em busca do pão, isso. Como a situação da Europa, as terras eram cheias já de muitos habitantes aí, então tinha pouca terra. Aí a única saída foi emigrar, e também não só isso, mas também por causa da situação da Polônia, que era, de um lado, era invadida pela Rússia, do outro lado era invadida pela Alemanha, no sul pelo Império Austro-Húngaro, exatamente, e a Polônia estava nessa época era dividida. Uma confluência muito exatamente, grande, não é? Exatamente. E a saída dos meus avós, então, foi emigrar para a América, para as Américas. Infelizmente, pegamos a América pobre. Isso. Muito bem. Então, mas então isso quer dizer que é brasileiro? Exatamente. Então, muito bem. Nascido no Brasil. E já os meus pais também já nasceram no Brasil. E depois de me ordenar sacerdote, também sou também rogacionista, congregação rogacionistas, e os padres rogacionistas, eles estavam presentes na minha cidade de Criciúma, no sul de Santa Catarina. Exatamente. Ajude-nos, o Brasil, como é muito pequenino, ajude-nos só a perceber geograficamente onde é que estamos. Então nós estamos no sul do Brasil. No sul do Brasil. Exatamente. É o penúltimo, diríamos, estado lá da ponta, que já faz parte também, e fronteira com a Argentina, lá no oeste, exatamente. Então, lá que eu nasci. Ajude-nos a perceber o clima. Frio, quente. O clima até o meu clima lá de Criciúma, da região sul,
Logo, logo nós temos umas montanhas lá de 1000 e poucos metros também, e tem um pouco de neve lá, de vez em quando. Até parecido com Portugal aqui. É mais ou menos o mesmo estilo. Como se estivéssemos na Serra da Estrela, por aí. Talvez um pouco menos aí, mas mais ou menos. Aí. Temos uns invernos também bastante frios lá no sul, exatamente. É isso. Não é filho único, ou sim? Pois é, olha, eu sou, na época, o Brasil deveria ser habitado. Então, os meus pais, olha, sou filho de uma família de 15 irmãos. 15 irmãos, é isso. 8 homens e 7 mulheres. Muito bem. E eu estou bem no meio. No meio. Muito 7 de um lado e 7 do outro. É isso. Muito bem. É muita gente para ter à mesa. Pois olha. Por isso que eu, quando entrei no seminário lá na minha cidade, não tive muita dificuldade, porque nós já na nossa casa, vivíamos como um seminário. Pois era uma comunidade. Uma comunidade. No refeitório, na cozinha, então a gente tinha uma mesa comprida. Era mesmo uma família numerosa, não é? Éramos, exatamente. Muita gente. Já agora ajude-nos a perceber, os mais velhos tinham responsabilidades para ajudar os mais novos a crescer? Então, aqui eu percebo assim como antigamente era talvez muito mais fácil educar uma família de 10, de 15, do que hoje uma família de 2 ou de 3. Exatamente. Porque, de fato, os mais velhos iam formando, educando e até transmitindo já, ensinando a oração, ensinando a falar, ensinando isso, aquilo. Já era uma espécie de uma escola que a gente já... Também abrindo. Exatamente. E abrindo a perspectiva vocacional, o Padre Vadislau sentiu isso na sua família, ou a sua vocação foi uma coisa que foi o Sr. Padre que foi à procura? Aqui eu devo muito também, Rui, devo à minha família, à família. Aqui, a base fundamental da minha vocação, do meu chamado, foi justamente a oração em família. Nós, na época, rezávamos todos os dias o Santo Rosário de joelho, exatamente. O pai, a mãe, também de joelhos, dando exemplo, e nós, a filharada, todo o pessoal. A comunidade, o resto da comunidade. A comunidade aí, todos aí de joelho e rezando em polaco ainda. E nós, a primeira língua que eu aprendi, e também as orações que eu aprendi lá na minha cidadezinha, justamente foi, na minha aldeia, no caso aí, foi justamente o polaco. Eu por acaso ia lhe perguntar o que é que lhe faz, qual é a memória que lhe faz imediatamente lembrar esses tempos. Mas se calhar agora com a sua resposta, eu se calhar arrisco-me a perguntar se quando ouve alguém falar em polaco, imediatamente o menino de si vai às memórias que tem do tempo em que estava em casa com os seus pais e com os seus irmãos. Certo que eu sinto saudade daquele tempo, porque nós, praticamente, os vizinhos que nós tínhamos também, eram todos polacos também, exatamente. Então, nós não tínhamos, assim, o contato depois com brasileiros, de outras línguas aí, mas foi a partir da escola, quando eu comecei a ir à escola com 6 anos, 7 anos aí.
Então aí se abria mais o leque aí de conhecimento, de contato com novas pessoas que a gente conhecia, mas se não, nós vivíamos numa aldeia muito fechada, não é exatamente ainda. E, portanto, o polaco ainda é uma língua materna para si? Não, atualmente, claro que eu continuei, eu sempre, na família, talvez eu tive sempre aquele interesse de saber também notícias da Polônia, alguma coisa que eu lia no jornal ou escutava pela televisão da Polônia, sempre me interessou. E eu, a partir, depois de alguns anos que eu era sacerdote, que eu trabalhei lá no Brasil, num colégio, num seminário também, até como diretor de um colégio e também do seminário, aí o padre Geraldo de Roma veio e me propôs justamente a ideia de abrir uma obra dos rogacionistas lá na Polônia. Então, foi na época dos anos 90 que terminou o comunismo, e aí então a congregação tinha esse projeto, que é um projeto que vinha já desde o Aníbal de França, que é o fundador da congregação, que ele na época já queria também estender a congregação para a Polônia. Isso. Mas como na época não foi possível, veio a Primeira Guerra Mundial, depois uma série de questões, aí não foi possível. E aí a congregação manteve aquela ideia e no final do comunismo, praticamente, quando terminou o comunismo, nos anos de 88, 89, aí a Polônia se abriu. Nos anos 91, eu cheguei à Polônia, justamente com a finalidade de abrir uma casa, uma obra da congregação lá na Polônia. E assim foi a oportunidade que teve para falar polaco todos os dias, sem problema? Ali sim, realmente foi assim que não sabia falar bem gramaticalmente o polaco, mas aquilo que eu aprendi da família. A minha mãe, propriamente, era uma pessoa que estudou somente o primário, mas ela foi professora até da língua polaca lá no Brasil. Ensinou outras pessoas aí o polaco. Então, eu aprendi também essa língua. E depois, quando fui para a Polônia, não tive muita dificuldade. Até a minha fisionomia, diziam que, quando eu dizia que eu era brasileiro, não, o senhor não é brasileiro, é polaco daqui mesmo. Aí. Então, não tive essa dificuldade também na língua também, desde quando cheguei lá na Polônia. O Padre Ladislau sente-se um homem, por causa disto, não é? Por causa desta sua mescla cultural e também biológica, obviamente, não é? Porque tem aqui mistura de várias nacionalidades, vamos dizer assim. Sente-se mais do mundo por causa disso? Se sente um homem do mundo porque tudo em si transpira multiculturalidade? Sim. Sim, Rui, quase como que um eslavo a falar brasileiro, não é? Vamos dizer assim, quase. Rui, eu não tive... Quando o Padre Geral me propôs para vir para a Europa, eu já tinha vindo a primeira vez também, que naquela época poucos padres saíam lá do Brasil para vir para Roma e tudo mais. E eu já nos anos 80, então eu vim para Roma. Fiquei lá meio ano praticamente, aí já tive esse contato aí. Então, para mim, o sair do Brasil eu tinha uma mentalidade assim bem aberta, um pouco assim, olha, não tive dificuldade também. É claro que deixar os parentes, a família, o país, tudo mais aí,
Mas chegando à Polônia, me ambientei com muita facilidade. Não tive aquela saudade e tudo mais, isso, aquilo. E o trabalho me ajudou também assim, a desenvolver, porque fui eu o responsável também tive que achar um local, uma casa também, e ali constituir uma comunidade dos rogacionistas, exatamente. Então, experiente, já era bastante experiente nisso, não é? Tinha nascido numa comunidade. Sim. Então, de fato, foi mais fácil para mim. Muito bem, já vamos continuar, Padre Vadislau, esta nossa conversa à volta das suas origens e da sua vocação, mas antes eu tenho aqui 3 pedidos para nos ajudar aqui a escolher as suas preferências. Olha. Eu se calhar começaria pela mais simples, se não se importa. Destes 2 personagens, qual para si, se puder mostrar, por favor, e dizer quem é que nós estamos a ver, para que quem esteja na rádio perceber o que é que estamos a ver, qual destes 2 homens escolhe como o seu orientador ou como seu guia para a sua vida religiosa? Estamos a ver o Padre Francisco, exatamente. o Papa Francisco e São João Paulo II. Então, de fato. Não, o Francisco eu tenho muito perto do meu coração também, porque provém da América Latina, é nosso amigo, não obstante que nós como brasileiros aí temos com os argentinos aí. É uma sensação de irmandade, não pois é, mas é um argentino que deu certo, não? Mas realmente o Papa polaco está bem perto do meu coração, bem mais perto, no sentido que quando eu fui para a Polônia, eu recebi várias vezes, lá, ele veio para a Polônia, ele também tive assim a felicidade, a alegria de ser recebido pelo Papa João Paulo II, lá em Roma, também no Vaticano, tudo mais, recebi abraço dele. Então, era um Papa muito próximo, e claro que não só meu, a família toda, quando o Papa polaco foi eleito, olha, nós, como família, nos sentimos assim que cresceu o nosso, diríamos, o ego, ou pelo menos... Exatamente, o ego. O ego, justamente porque um Papa polaco se tornou o chefe da cristandade e tudo mais. E claro que depois na vida mesmo, lá na Polônia, tive muito contato e também com os polacos, que os polacos aí saíam de ônibus, de trem e de avião aí, visitando o Vaticano, visitando Roma, e eram bem recebidos. Era um mar de polacos que vinha em Roma, porque o Papa era polaco. Muito bem. Então, por isso, está no meu coração mais o Papa João Paulo II. Papa João Paulo II, exatamente. Eu vou aproveitar também para lhe fazer esta pergunta, porque me parece que vem calha muito bem. Habitualmente nós, quando vemos o Santo Padre passar, vemos que nessa procissão as pessoas procuram o contacto, procuram tocar nas suas vestes, procuram o olhar do Papa. É muito procurado, não é? Porque provavelmente há ali uma sensação de que se ele olhar para nós, se tocarmos as suas roupas, há qualquer coisa de santidade que passa também para nós. O que é que passou para si quando abraçava o Papa e o Santo João Paulo II quando estava com ele? O que é que mudou em si? Aquele sentimento natural, aquele até a gente pode dizer ou um frio ou um calor também aí nesse contato aí, sempre, tanto no olhar
quanto no olhar, como no cumprimentar, no abraçar, eu sempre senti aquela passagem de uma carga positiva do Santo Padre para mim. Eu cresci, nesse contato com o Papa, na minha vinda para a Polônia e esse contato com o Papa polaco, eu diria assim, robusteceu ainda mais a minha vocação, o meu chamado de ser padre, de ser um ministro de Deus também. Isso. É diferente estarmos na frente de um santo. O que é que muda em nós, não é? O que é que muda em si quando estamos na frente de um santo, não é? Ou muito mais quando pensa nesses momentos em que teve a felicidade de abraçar um santo, como é que isso o deixa agora a si? Eu também considero, Rui, né, um pouco esse lado aí, de que o Papa, não obstante a santidade dele, não obstante a escolha dele, é um ministro de Deus, não só, mas é aquele que é o continuador, o representante de Jesus Cristo aqui na Terra. Eu também olhava por um outro lado, esse Papa João Paulo II, que de repente, ele era um esquiador também, gostava das montanhas. E o Papa Lislau também... Pois é, como eu gosto também das montanhas, e de fato, como ele esquiava, o secretário dele também, o Stanislau, que é o cardeal, também esquiava. Então, na Polônia, como é um país frio, como o esporte lá é menos futebol, é menos, diríamos... de rua e mais de montanha. Rua, é mais... Então, eu acabei aprendendo a esquiar também nas montanhas da Polônia, isso. E gostava também ir, inclusive até não esquiei com o Papa, mas esquiei com o secretário dele, o cardeal Stanislau Dziwisz, exatamente. Esquiei lá na região dos Tatras, no sul da Polônia. E gosto muito das montanhas e gosto muito também da neve, exatamente. E esta proximidade à santidade, com certeza, que também o fez ficar mais... Aí eu digo assim, reflito nesse sentido aí. Uma pessoa santa é uma pessoa normal também. Uma pessoa normal, uma pessoa que... Isso é importante, não é? Perceber que a santidade vem da normalidade. Afastada de tudo, das nossas atividades, do dia a dia, dos esportes, do trabalho, até de tomar um vinhozinho, de tomar uma vodka, como ele também Ele gostava, sim. Isso. Então, tudo isso, de uma certa forma, nos vem a mostrar de que santo pode ser qualquer uma pessoa normal. Exatamente. Normal. Isso. Estas duas imagens que tenho aqui são as duas, eu penso, fundamentais para a nossa fé. Qual delas, para si, lhe causa mais vontade de se encontrar consigo mesmo? Em que o Padre Batislau sente que para estar aqui para pensar nisto eu preciso de estar mais recolhido. As duas imagens são a ressurreição, a cruz e a ressurreição e o nascimento de Cristo. Pois é. Claro que a cruz é fundamental, mas onde é que nasceu essa cruz? A cruz nasceu justamente na gruta, na família. Então eu, como provenho dessa família numerosa, essa família
pai, a mãe, normais, aí tudo mais, os filhos também, normais. Então eu escolho justamente a família aqui. A família. Maria, José e Jesus. Claro que depois enfrentou a cruz aí, mas então completa já. Eu fico justamente com essa família aqui que como provenho de uma família numerosa, eu continuo defendendo, como todos nós cristãos devemos continuar a defender então a família. A família. Muito bem, e ficamos com esta imagem da família que está com o Padre Vadislau, com a sua também, e não esqueça que fazemos um pequeno intervalo e voltamos já para junto de si. Obrigado, Padre. Ora viva, se chegou agora a Vidas com Alma, saiba que estamos com o Padre Vadislau Milac, que trouxe a sua alma ativa e que já demos aqui uma volta muito gira entre o continente americano, ou entre o Brasil, se quisermos, passamos até à Polónia. E eu agora queria perguntar-lhe, Padre Vadislau, se nos pode dizer como é que chega aqui a Portugal e qual é que é a missão que tem neste momento? Pois é, Rui, a minha trajetória, começando pelo Brasil, ativa, Polônia, uma trajetória muito ativa. A Polônia. Então, fiquei 30 anos na Polônia. Lá, fundei praticamente 2 comunidades, uma em Varsóvia, na capital, e outra em Cracóvia. Cracóvia, justamente ao lado do Santuário da Divina Misericórdia, exatamente. Então, eu até quero mostrar também algo sobre a Divina Misericórdia, que está muito próximo do meu coração, dos meus sentimentos também aí, e da minha missão também. A minha missão é anunciar ao mundo inteiro a misericórdia divina, isso. Então, depois de 15 anos praticamente de Varsóvia, e depois de 15 anos em Cracóvia, que é justamente a cidade onde o Papa João Paulo II foi cardeal, o Karol Wojtyła foi cardeal, trabalhou lá, e de lá é que saiu para o Vaticano, exatamente. Então, depois desses 30 anos de trabalho lá na Polônia, e estava com as raízes já bem profundas aí, então, para arrancar de lá foi meio difícil, meio complicado aí. Mas uma proposta que o padre provincial então me fez aí em trabalhar aqui. Tinha um sacerdote da congregação que estava terminando o seu trabalho aqui de pároco e ele ia retornar para a Itália. E aí tem uma paróquia vacante aqui, e gostaríamos que o padre fala o português aí, tudo mais, aí, tá, do Brasil. Aí eu aceitei. Foi meio difícil aceitar, foi meio complicado, vim primeiro uns 2 meses antes, aí vim fazer uma experiência aqui, tudo mais. A ver como é que estavam os portugueses. Exato, mais ou menos aí. E aí, depois dessa experiência, então, eu digo, olha, seja feita a vontade do senhor aí. Vou. E vim aqui e trabalho... Em que ano, Sr. Padre? Foi há 1 ano e meio atrás, isso. Foi agora... É 1 ano e meio. Certo, 1 ano e meio. Me tornei pároco. Isso. De que paróquia?
paróquia a paróquia se chama Nossa Senhora da Purificação, em Monte Lavar. Isso na vigararia de Sintra, isso, exatamente. Muito bem. E lá nós estamos, inclusive, na minha paróquia, na minha casa paroquial, moramos em 3 sacerdotes aí, e atendemos 4 paróquias aí. E a minha paróquia, então, esta Monte Lavar é a que está dedicada a si. Ou melhor, é aquela a que o Padre Vasconcelos se desliga. Se dedica. Exatamente. Em 30 anos na Polónia, deu para perceber muito bem as suas origens. Pois, e agora vem encontrar aqui os portugueses que agora recebem a sua orientação. Pois é. Que diferenças é que encontrou entre os polacos e os portugueses? Olha, a Polônia, eu inclusive, quando eu digo que eu sou brasileiro aqui em Monte Lavar ou aqui no Portugal, não, o padre é meio parecido até com João Paulo II. Isso, Então, fisionomia. Né? Fisionomia, sem dúvida. Isso, Então, eu, de fato, me sinto assim, bem. E a diferença que existe entre Polônia e Portugal. A Polônia é um país muito tradicionalista, muito apegado à tradição. Então, o polaco é polaco em primeiro lugar e católico. Isso. Então, e eles mantêm ainda, a Polônia mantém ainda o catolicismo muito vivo. E aqui no Portugal encontrei também essa característica do português que é muito tradicionalista também. Isso. Aqui eu vejo também que há uma influência de religiões que vêm lá do Brasil, aí, daqueles protestantes, Assembleia de Deus, tudo mais aí. Então, os portugueses não estão se deixando levar pelos, exatamente aí. Não obstante que não existe uma, diríamos aí, uma prática da religião aí, mas o português continua católico. O importante para ele é ser... Essa identidade. Identidade religiosa, católica. Que o polaco também é da mesma forma. O polaco, ultimamente, houve assim um certo afastamento também dos polacos, assim, como em toda a Europa. Quando vem o bem-estar, quando vem o desenvolvimento, isso, aquilo, então a religião fica meio de lado. Claro, obviamente. Exatamente. Então, o que está acontecendo lá também na Polônia, exatamente. Também é. Mas o pessoal continua, sou polaco e sou católico também. Exatamente. Muito bem. Nós quando olhamos para estas diferenças culturais, às vezes esquecemos que o momento da homilia, nós que participamos na Eucaristia, na Assembleia, olhamos para o sacerdote e estamos sempre à espera que na homilia alguma das palavras que nos dizem tenha a ver com a nossa vida. O Padre Vasconcelos vem da Polónia, chega aqui a Portugal, é pároco, olha para a paróquia que tem e da sua experiência de vida, o que é que transporta da Polónia para cá para poder transmitir aos seus paroquianos? O que é que cabe na vida dos portugueses que também cabia na vida dos paroquianos polacos? Rui, como na Polônia eu trabalhei esses últimos 15 anos ao lado do Santuário da Divina Misericórdia, mas antes ainda, quando eu vivia lá em Varsóvia, como sabendo da história de Santa Faustina, da Misericórdia, eu me interessei muito. Padre Vasconcelos trouxe uma imagem de Santa Faustina, não é? Isso. Que até queria... Como
que nos ajuda também a identificar, não é? Exatamente. Então, como a misericórdia divina estava muito próxima da minha vida, do meu coração, eu fiz o possível até de encontrar um terreno lá, um local bem perto do santuário, e lá é que constituímos a nova comunidade, praticamente, dos rogacionistas lá, que continuam o trabalho lá. E justamente o Jesus misericordioso, que até vou mostrar aqui para a câmera, exatamente aí, Jesus misericordioso que assim profundamente tocou a minha vida, tocou assim os meus trabalhos. Confessei muito lá também no Santuário da Misericórdia, justamente, pregando e anunciando a misericórdia ao povo. Justamente, agora, como fez também Faustina, que olha aqui, também trouxe aí Santa Faustina, que ela é chamada a apóstola da Divina Misericórdia, exatamente. E ela justamente teve assim a vocação, aquilo que ela pregou, ela anunciou a misericórdia para a humanidade inteira. É isso. Então ela, uma pessoa simples, uma pessoa que fez apenas a escola fundamental, ela escreveu um livro desse tamanho chamado Diário de Santa Faustina, com teologia, com filosofia, tudo mais, sem um erro. Então, tudo isso me atraiu a viver também essa realidade em torno do santuário da Divina Misericórdia. Isso quer dizer que, se quiser, fomos... Isso, obrigado. Isso quer dizer que, independentemente de quem está à nossa frente, quando está na homilia, não é? Quando estamos a ouvi-lo, então, a simplicidade o ponto de... Retornando àquilo que me perguntasse, aquilo que eu gostaria de transmitir, talvez, para os meus fiéis aqui, para o pessoal de Monte Lavaro também, de outros lugares que eu já celebrei missas aí, eu tenho falado sempre também e tenho sempre anunciado o tema da misericórdia. Inclusive, agora na Jornada Mundial da Juventude, imprimimos muitos aqueles santinhos com tercinho da Divina Misericórdia e espalhamos para tanta gente, tantas pessoas aí, justamente com a oração e com a imagem de Jesus misericordioso aí. É na simplicidade que se transmite a mensagem, isto é, quem está a ouvi-lo na homilia, independentemente daquilo que seja a mensagem, é na simplicidade que se transmite a palavra de Deus? Acredito, porque Santa Faustina, ela era uma pessoa humilde, simples, trabalhou sempre lá na cozinha, na horta praticamente, aí, uma pessoa doentia também, frágil, mas ela conseguiu transmitir para a humanidade inteira esta grande mensagem que o Papa João Paulo II, que é chamado também o apóstolo da Divina Misericórdia, ele quando veio lá a Cracóvia, ele não tinha o santuário ainda, mas ele, conhecendo profundamente o espírito e o carisma de Santa Faustina e a ideia da misericórdia, ele mesmo indicou o local onde deveria ser construído o santuário. Ele apontou com o dedo assim, aqui gostaria que vocês construíssem um grande santuário da Divina Misericórdia. E em questão de 2 anos, máximo 3 anos praticamente, foi construído esse grande santuário
da Divina Misericórdia lá em Cracóvia. Justamente sob influência e inspiração também do Papa João Paulo II, que é chamado, junto com Santa Faustina, ela apóstola da Divina Misericórdia e ele o apóstolo da Divina Misericórdia. Padre Ladislau, quantos anos tem de sacerdócio, se lhe posso perguntar? Eu já tenho uma certa idade, estou com 73 anos ainda. 7.3. 7.3 está numa versão muito... Já está uma versão simpática. Então, isso. E estou como sacerdote já 45 anos. 45 anos de sacerdócio. Estou a pensar de novo no tema da vocação, porque lhe queria perguntar, durante todo este tempo do seu sacerdócio, a forma como a Igreja se foi dirigindo aos jovens, no sentido de lhes oferecer uma vocação diferente, uma perspectiva de futuro ligado à Igreja, também foi mudando. E hoje em dia os jovens estão ligados à internet, às redes sociais. A Igreja foi acompanhando esta atualização dos jovens para propor novas vocações, ou nós ficamos lá ainda sente a Igreja muito agarrada às formas de recrutamento ou do passado? Rui, essa situação de vocações, de trabalho, de animação vocacional que na Polónia certamente teve essa preocupação. E nós como congregação também, como sou da congregação rogacionista, nós nascemos justamente dentro dessa perspectiva de animadores vocacionais. Rogai ao Senhor da Messe para que envie operários. Então, nosso trabalho, inclusive nós como rogacionistas, eu como rogacionista, tenho o 4º voto, que é o rogate, que é o rezai. Rezai, trabalhai pelas vocações. Então, mas... Isso quer dizer que se nós não estamos a ter... é uma provocação simpática. Sim. Quer dizer que se não temos tantas vocações, a culpa é vossa. Pois, olha, dizem que... como é que é? Casa de ferreiro, espeto de pau. Né? Às vezes pode acontecer esse lado aí de que nós animamos ou queremos ser os profissionais da animação vocacional, mas às vezes falta para nós as forças também. Mas eu diria assim que temos tido como congregação um bom desenvolvimento no mundo inteiro. Enquanto que as vocações aqui na Europa, especialmente na Itália, quase que o poço secou. Também em outros países, na Polônia própria também, o poço está também secando devagar. A velha Europa está com este problema. Sim. Temos a perspectiva de que a congregação está florescendo, suponhamos, na Índia, na região de Kerala. Nas Filipinas temos muitas vocações. Na Indonésia, ultimamente temos muitas vocações no Vietnã, onde nós sempre ouvíamos guerra do Vietnã lá, tudo mais, isso, aquilo. Hoje o Vietnã está florescendo em vocações. É uma maravilha saber isso aqui e ver que aqui o poço está secando, mas em outras partes do mundo estão florescendo outras. Exatamente. As vocações estão crescendo e vejam que nesses países, esses países estão retornando ou vindo para a Europa agora
de uma forma de evangelizar essa Europa. Eles foram evangelizados pelos europeus aí, exatamente. Mas acha que também é porque esta falta de vocações também é porque não estamos a comunicar de forma atual com os jovens? Rui, a situação é a seguinte: hoje o bem-estar econômico, depois os bombardeamentos aí que existem aí de internet e tantas coisas aí, distraem de uma forma tal o jovem que nós não conseguimos alcançar, não conseguimos, com nossas metodologias, tudo mais, aí a igreja não está atingindo, às vezes, os jovens, por isso que nós temos assim, nossas igrejas, mesmo a minha própria igreja de Montelavar, quem é que participa, quem é que vem à igreja, né? Então, eu tenho um pouco de dificuldade também nesse sentido. Temos dificuldade também nesse sentido aí de atrair essa juventude aí. Eu faço outra pergunta, também num registro de provocação simpática, se não se importa, que é o medo da morte que nos aproxima de Deus? Porque nós o que vemos, de facto, nas igrejas são as pessoas mais velhas, não é? As pessoas mais velhas que estão mais dedicadas à oração, que estão mais presentes na Eucaristia. É o medo da morte que nos aproxima de Deus? Eu diria um pouco diferente, que de uma certa forma também é o amadurecimento da pessoa. A pessoa, quando é jovem, parece que tudo é válido, e a pessoa não se interessa tanto da parte espiritual, mas o que é importante é aquilo que vê, aquilo que sente, aquilo que faz, aquilo que goza também, aí tudo mais aí. E depois de certo momento, quando vê que a vida vai continuar, não é aquilo que nós vemos só aqui. Não é só isto. Não é só isso. Então, eu diria que é o fruto que vai amadurecendo. É o fruto que vai amadurecendo. E eu tenho esta experiência também, em que muitas, até na família também, pessoas que em dado momento se afastaram um pouco, mas com a idade, vão depois retornando, porque veja que a vida está acabando, né, aqui na Terra, e que vão ter que continuar para frente. É quase então, como que uma nova... É como voltar a semear? Voltar a semear, não é? Mais ou menos é isso. Então, eu vejo que também essa do envelhecimento, da morte também, ajuda também. Quando a gente fica doente, eu pessoalmente trabalhei um certo tempo também no hospital, e também vi muitas pessoas retornando, diríamos aí, à fé, a ser católica, a receber a comunhão, a confissão, tudo mais aí, por causa da doença. A doença estimula-nos ao encontro a Deus, porque nos estimula também a encontrar o melhor de nós. Força um pouco também, exatamente. Então, eu vou aproveitar este bocadinho para me despedir de quem nos está a ver, relembrar que na próxima semana temos de novo um novo programa, em que o mais interessante é a nova alma que vem ter connosco. Vamos descobri-la em conjunto. Agradecer ao Padre Ladislau que este momento fantástico de conversa consigo, com esta experiência maravilhosa de vida, em que nós só temos a aprender muito com todo este passado do Brasil, da passagem pela Polónia, que deve ter sido uma experiência maravilhosa de 30 anos de dedicação, não só à sua congregação, mas principalmente à oração e à causa que servem, que certamente
não só em Varsóvia, mas também na Cracóvia, muito receberam dos padres rogacionistas e para deste agradecimento, fazer-lhe uma última questão, se não se importa, para podermos continuar a nossa conversa, com este agradecimento de ter vindo ter connosco, que eu fico mesmo muito, muito grato. Queria perguntar-lhe se, pensando nas boas aventuranças, quando Jesus diz bem-aventurados, sim, isso. Qual é aquela boa aventurança que fez lema da sua vida? Qual é aquela que o guiou? Olha, Rui, eu acho que a palavra misericórdia é que estava interiorizada na minha vida, ela depois desabrochou. E eu assim acabei descobrindo e amadurecendo lá na Polônia com esta bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E essa misericórdia nós podemos aqui, olha aqui, encontrar nesses dois raios que praticamente o raio branco, que é justamente a água purificadora, a água do batismo, e justamente o raio vermelho, que é justamente a Eucaristia, é o sangue de Cristo, o corpo e o sangue de Cristo. Então, eu escolho realmente a misericórdia, bem-aventurados, misericordiosos,